Há muitos criptídeos pelo mundo, desde o pé grande na América do Norte, o monstro do Lago Ness na Escócia e até o megalodon no fundo do mar. São criaturas cuja comprovação científica seria possível de mudar o mundo e o que achamos saber sobre o planeta Terra. Mas nunca foi uma tarefa fácil e nunca deixará de ser extremamente difícil que algumas dessas criaturas sejam comprovadas, mas não é impossível. Aqui estão os 5 animais lendários mais prováveis de serem reais. Das vastas planícies do Cáucaso, numa região que é dividida entre países como Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Armênia, chegam relatos desde quase 2 séculos atrás sobre criaturas conhecidas como almastes, humanoides de 1,5 m a 1,80 m e podendo ter de 90 a 180 quilos, cobertos de pelo escuro. São criaturas esquivas e que normalmente são avistadas em pequenos grupos, andando pela região. Segundo os relatos, são extremamente fortes e rápidos como cavalos. Muitos dizem que os almastes poderiam ser neandertais sobreviventes. No entanto, parece ainda mais plausível que seja uma nova espécie, segundo especialistas. O local que o almaste habita não é tão isolado quanto a América do Norte ou a Sibéria na Rússia. No entanto, é um local com muitas planícies e muitas áreas pouco povoadas, deixando aberta a possibilidade de algo ainda ser encontrado lá. Contra sua existência está o fato de que Zana, uma mulher do século XIX que possuía traços físicos compatíveis com os almaste e que foi encontrada na região, sendo por muitas décadas a evidência mais forte para a existência dessas criaturas, ter sido identificada nos últimos anos por testes genéticos como uma humana vindo da África. Então não serviria mais como uma evidência da existência dos almastes. Ou será que esses também poderiam ser Homo sapiens com certas mutações ou diferenças? Apesar do Yeti ter se popularizado como o aterrorizante Homem das Neves do Himalaia, sua distribuição é consideravelmente maior, com relatos vindos de regiões como os Montes Urais na Rússia e até alguns locais na Sibéria. O Yeti teria pelo menos 2 metros de altura e teria sido avistado com pelagem vasta pelo corpo nas cores vermelho, bege ou branco. Provavelmente dessa lista ele é o mais famoso, por sua aparição constante na televisão, filmes e jogos, a ponto de sua possibilidade de existência ter sido completamente banalizada. Além disso, as evidências coletadas e estudadas durante mais de 50 anos na área do Himalaia trouxeram pouco ou nenhum resultado. Nesse local, pela exploração em massa desde muito tempo atrás, procurando por essa criatura misteriosa, sua existência se tornou improvável. No entanto, em locais como a Rússia, há relatos convincentes recentes que apontam numa direção mais realista. A região dos Montes Urais e da Sibéria são algumas das áreas mais isoladas e menos habitadas do mundo. Então poderia ser um local plausível para a existência dessa criatura gigantesca. Além disso, na região, existem gigantescos mamíferos como alces e ursos,
além de muitos rios com gigantescas quantidades de peixes, tornando plausível a existência de criaturas maiores nesse local, abrindo inclusive a possibilidade de variação alimentar entre caça, pesca e coleta de frutos. Então, mantendo o local da busca pelo Yeti nessa área do mundo, é possível que se obtivesse resultados razoáveis com relação à existência dessa criatura. Há mais de 100 anos, na região da floresta da ilha de Sumatra, um hominídeo é avistado por habitantes da região e por turistas. Seu nome é Orang Pendek. O Orang Pendek teria de 1 metro a 1,5 metro de altura e possuiria uma pelagem vasta nas cores preto avermelhado ou cor de mel. Essa criatura, descrita como possuindo músculos fortes na parte superior do corpo, se tornou muito famosa recentemente pela descoberta dos Homo floresiensis, apelidados de hobbits por sua baixa estatura, e uma ilha da Indonésia próxima a Sumatra. Isso levou à teorização de que o Orang Pendek poderia ser, na verdade, Homo floresiensis sobreviventes, mas tal teoria acabou sendo descartada por alguns especialistas, que ao analisarem pegadas de Orang Pendek, comparando-as com marcas deixadas pelo Homo floresiensis, encontraram diferenças marcantes, principalmente com relação ao formato dos pés. Apesar disso, o Orang Pendek é tão popular na região de Sumatra e tantos avistamentos dessa criatura são documentados que ela é considerada real por quem mora na região. Favorável à existência dessa criatura, há primeiramente a riqueza de relatos, em seguida o local onde ela habita. A reserva florestal de Kerense Sebat é um dos locais mais densos e menos explorados do mundo, sendo várias espécies descobertas na área na última década. Além disso, tratando-se de uma ilha, há o aspecto de isolamento da criatura, que teoricamente poderia ter contribuído para a sobrevivência da mesma. Desde as primeiras expedições que adentraram a floresta amazônica, surgiram relatos sobre monstruosas serpentes que habitavam na selva, próximas aos rios que cortam a floresta amazônica. Essas criaturas acabaram sendo chamadas de sucuris ou anacondas, mas mesmo assim, relatos já daquela época e muitos outros posteriores relatavam encontros com monstruosos répteis com mais de 9 metros de comprimento, chegando até perto de 30 metros em alguns casos. Cientificamente, o tamanho máximo da anaconda é de 8 metros de comprimento, em casos extremamente raros, sendo que o tamanho médio geralmente fica em torno de 4 metros. Uma criatura com 8 metros pesaria cerca de 200 quilos, um peso gigantesco para uma criatura predadora como a anaconda. Pessoas que moram na região amazônica dizem que sim, é possível e muitos já teriam visto essas cobras gigantescas, com mais de 10 metros de comprimento, que poderiam apresentar pelo seu tamanho uma ameaça a qualquer ser vivo, inclusive o ser humano. Entretanto, uma análise crítica dos relatos mais antigos levantam dúvidas sobre a veracidade delas e até mesmo a precisão da medição, já que muitas das cobras estavam com partes do corpo submersas, o que confundiria a medição. Mas isso não impossibilita em nada que os relatos mais recentes, de pessoas acostumadas a encontrar essas criaturas na floresta, sejam reais. Assim, a existência de anacondas gigantescas numa área como a floresta amazônica é extremamente plausível, se não provável,
pela quantidade vasta de alimento, principalmente nas áreas mais longínquas e preservadas da floresta. Em primeiro lugar, temos o pé grande, também conhecido em outras regiões como Sasquatch, um hominídeo gigantesco que se diz habitar florestas da América do Norte. Essa criatura, de todos os criptídeos, é provavelmente a que possui maior quantidade de evidências materiais, com fotos e vídeos nas mais diversas qualidades sendo capturadas e reveladas ao público. O pé grande possui em média 2,40 metros de altura e até 340 quilos. É coberto de pelos nas cores preta ou marrom. Habita supostamente várias regiões da América do Norte, como o estado de Washington, de Nova York, alguns pontos da Califórnia e da Pensilvânia, e principalmente vários locais no Canadá, como a Colômbia Britânica. O avistamento mais famoso de Sasquatch é o vídeo de Peterson e Gimli, uma filmagem realizada em 1967, em que os dois cinegrafistas, enquanto andavam por uma mata na região da Califórnia, filmaram um gigantesco hominídeo cruzando um riacho. A criatura, apelidada de Perry, se tornou durante muito tempo um dos assuntos mais polêmicos nos Estados Unidos, dividindo opiniões quanto à veracidade. No entanto, apesar de toda a discussão, Gimli, que ainda vive até hoje, jura que a filmagem é totalmente real, e o que eles capturaram na imagem é sim um pé grande. O pé grande, dada sua vasta distribuição geográfica, se torna no mínimo plausível. Locais como a Colômbia Britânica ou até mesmo o estado de Washington são extremamente desabitados. Além disso, são locais frios e de floresta densa. Muitos animais vivem nessas áreas e são adaptados para o frio e para a sobrevivência nesses ambientes. Assim como o caso do Yeti na Rússia, essas regiões oferecem a possibilidade de alimentação de grandes animais, baseando-se em peixes, animais de médio e pequeno porte e frutas disponíveis. Por último, os relatos estão tão distribuídos e são tão numerosos que é difícil achar somente uma explicação para eles, e dessa forma demonstrar a impossibilidade de se tratar de uma criatura real. Assim, se existe algum animal da criptozoologia com maiores chances de se transformar em um futuro próximo em uma realidade, sem dúvida seria o pé grande.